Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, aqui é o pastor Altemar Oliveira e com mais um vídeo aqui para o nosso canal e também para a nossa série A Bíblia em 10 Minutos. Hoje nós vamos falar sobre 2 livros da Bíblia, tá? São livros rápidos, então eu vou falar de 2 livros aqui em 10 minutos, tá? O primeiro livro é o livro de Números e depois vamos falar sobre o livro de Deuteronômio, tá bom? Então vamos lá em nome de Jesus. Pastor Altemar Oliveira com mais um vídeo da nossa série A Bíblia em 10 Minutos. Nós já falamos sobre Gênesis, Êxodo e Levíticos e agora nós vamos falar sobre o livro de Números, tá? Esse é o penúltimo livro do Pentateuco, tá? E o livro de Números, ele é o livro das peregrinações do povo de Israel. Ele vai falar sobre as peregrinações do povo de Israel no deserto até, ou melhor, antes de chegar aí à terra prometida, tá? O autor do livro é Moisés, tá? E a lição central é a incredulidade impede a entrada aí na vida abundante. Nós vemos essa lição lá em Hebreus, lá no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 19, tá? E o livro de Números, ele tem alguns temas e eventos principais que nós podemos separar aqui em 17 temas e eventos principais aqui no livro de Números, tá? O primeiro é a organização e a legislação do povo de Israel, lá nos capítulos 1 até o capítulo 9. Depois nós vamos ver a partida do povo aí do Monte Sinai, lá no capítulo 10, dos versículos 11 até o versículo de número 12. Depois nós vemos o povo desprezando o maná que Deus havia enviado, lá no capítulo 11, dos versículos 4 até 6. E depois o quarto ponto é o desânimo de Moisés, onde Moisés começa a desanimar, começa a perder força, né, em legislar e cuidar ali de todo o povo de Israel. E aí nós vemos o quinto ponto, que é a designação dos 70 anciãos, lá no capítulo 11, a partir do versículo 16, onde existe ali uma designação de 70 anciãos ou de 70 líderes para ajudar, para auxiliar Moisés aí na liderança do povo de Israel, uma vez que Moisés estava ficando sobrecarregado, estava ficando cansado aí em liderar o povo, tá? O sexto ponto é o envio das codornizes, onde Deus envia codornizes para alimentar o povo, lá no capítulo de número 11, nos versos 31 até o versículo 34, tá? Depois nós vemos o sétimo ponto aqui, o sétimo evento no livro de Números, é o zelo de Miriam e de Arão, lá no capítulo 12 também do livro de Números. Um outro ponto interessante aqui no livro dos Números é o fracasso ali do povo de Israel lá na cidade de Cádiz, onde eles quase entraram na Terra Prometida. E isso desencadeou alguns eventos, como o envio dos espias ali e os relatórios, né? Depois nós vemos a rebelião do povo e a maldição pronunciada contra esse povo. E interessante é que toda a geração foi sentenciada com essa maldição. Nós vemos isso lá no capítulo de número 14, tá bom? Depois nós vamos ver os eventos relacionados ali com os 40 anos de peregrinação no deserto. E também o regresso a Cádiz, o pecado de Moisés e a morte de Arão, que nós vemos isso lá no capítulo de número 20 do livro de Números. Depois nós vamos ver a serpente de bronze no capítulo 21, onde Moisés levanta uma serpente de bronze, né? No capítulo 21, se você quiser, você vai lá dar uma conferida na história da serpente de bronze, lá no capítulo 21 do livro de Números. Depois aparece Balaão, que Balaão nada mais é do que um profeta mercenário. E também a corrupção ali do povo de Israel nos capítulos 22 até o capítulo de número 25. Então nós vamos ver Balaão, o profeta mercenário, e a corrupção do povo de Israel nesses capítulos que agora citei. Tá? E já no capítulo 26 nós vemos um novo censo, ou seja, uma nova contagem aí do povo de Israel, com novas gerações, com novos povos que haviam nascido. Tá? Depois nós vamos ver aí também as leis acerca das heranças, das festas e dos votos, lá nos capítulos 27 até o capítulo de número 30. Já no capítulo 31 e no capítulo 32, nós vamos ver o juízo ali contra os midianitas e a distribuição da terra ali ao leste do Jordão. Isso já no capítulo de número 32, tá? E, por último, as cidades refúgios no capítulo de número 35 do livro de Números. E é interessante também que no livro de Números nós vemos ali alguns tipos messiânicos, na verdade 3 tipos messiânicos, como
Moisés ferindo a rocha, nós vemos lá no capítulo de número 20, nos versículos 7 até o versículo 11, e nós vemos também a comparação em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Depois, a serpente de bronze, que é levantada no deserto, lá no capítulo 21, e nós vemos em João, capítulo 3, versículo 14, e também nós vemos as cidades de refúgio, lá no capítulo de número 35, e nós comparamos aí com Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18, tá bom? O livro de Deuteronômio é o último livro aí do Pentateuco. E o nome Deuteronômio é derivado de duas palavras, que é Deuteros e também Nomos, tá? Deuteros significa segunda e Nomos significa lei. Deuteros, segundo, Nomos, lei. Ou seja, Deuteronômio nada mais é do que a segunda lei, tá? E o autor também é Moisés, aí fechando a autoria de Moisés em todo o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? A geração passada de Israel havia perecido ali no deserto. Então era importante que a lei fosse repetida e exposta para essa nova geração, para que essa nova geração conhecesse as leis aí que foram dadas a Deus, a Moisés por Deus no Monte Sinai. Então Moisés repete as leis. Por isso o Deuteronômio é a segunda lei, porque é uma repetição da lei, tá? O conteúdo principal aqui do livro é uma série de discursos e exortações, né, dadas por Moisés ali nas planícies de Moabe, tá bom? Antes da travessia do Rio Jordão. Então nós vemos isso lá no capítulo 1, já no primeiro versículo, mostrando a situação e a região histórica ali, onde foi escrito, onde se deu o momento ali do Deuteronômio, tá bom? E o tema principal do livro é repetição, ou seja, a repetição das leis proclamadas ali no Monte Sinai. Então, o livro de Deuteronômio nada mais é do que a repetição das leis ali no Monte Sinai, como um chamado à obediência, mesclado ali com a lembrança das experiências da geração passada, tá bom? O pensamento-chave do livro é o requisito divino da obediência. Nós vemos isso no capítulo 10, lá a partir dos versículos 12 até o versículo de número 13, tá? E aí nós vemos uma sinopse do livro, nós podemos dividir da seguinte maneira. Primeiro, é uma lembrança do relacionamento de Deus com Israel no tempo passado. Nós vemos isso já no capítulo 1 até 4, onde ele vai relembrar, né, o relacionamento de Deus para com o povo de Israel no passado. O segundo ponto é a repetição do decálogo e a referência aí à eleição de Israel como povo separado e obediente aos mandamentos divinos, lá no capítulo 5, versículo 11, tá bom? Depois nós vemos um código de leis que devem ser guardados em Canaã, na cidade de Canaã, tá bom? Nos capítulos 12 até o capítulo de número 26. Depois nós vemos também as bênçãos pronunciadas sobre obediências e maldições sobre as desobediências. A morte também e a vida expostas perante o povo no capítulo 27 até o capítulo de número 30, tá bom? Depois nós vamos ver as palavras finais de Moisés, o seu cântico, sua bênção e por final aí a morte de Moisés. Isso lá no capítulo 34, onde nós vamos ver uma lembrança, na verdade, adicional e da última visão aí e da morte do líder Moisés. E nós podemos colocar uma palavra-chave para esse livro, que seria, na verdade, a palavra lembra-te, né? Onde ela é repetida várias vezes. Essa palavra está repetida com frequência aí em todo o livro. Então, a palavra-chave do livro de Deuteronômio é lembra-te. O livro traz aí, remete uma lembrança aí do passado glorioso do povo de Israel aí vivendo com Deus, tá? E, por exemplo, nós vemos alguns lembra-te como lembra-te da promulgação da lei no capítulo 4, versículo 9 a 10, lembra-te da aliança 4:23, lembra-te do cativeiro do passado 5:15, você lembra da grande libertação no capítulo 7, versículo 18, lembra-te da liderança e da provisão divina lá no capítulo 8, versículos 2 até o 6, lembra-te dos pecados do passado, capítulo 9, versículo 7, lembra-te dos juízos divinos, capítulo 24, versículo 9. Lembra-te dos dias passados, capítulo 32, versículo de número 7. Então, todo o livro ele vai permear em cima dessa palavra, dessa frase, lembra-te, sempre relembrando o povo de Israel ali dos feitos do passado, tanto dos feitos de Deus glorioso, como também do pecado
do povo de Israel no passado, para que o povo não venha cometer os mesmos erros aí futuramente, tá? E algumas passagens importantes do livro é o grande mandamento e a importância de não se esquecer da palavra de Deus, que está lá no capítulo 6, nos versículos de número 4 até o versículo de número 12, tá bom? Depois as riquezas da provisão divina e os perigos de esquecê-la. Também nós vamos falando sobre a idolatria lá no capítulo de número 8, e as bênçãos da obediência e a maldição do pecado, lá no capítulo de número 28. Bom, e assim nós chegamos ao final aí do Pentateuco, tá? Nós vemos o livro de Gênesis, nós vemos Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre Josué. Nós vamos sair dos livros do Pentateuco e nós vamos entrar nos livros históricos do Antigo Testamento, começando aí, então, com Josué, tá bom? Então, um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo. Tchau!